Olá, bem-vindos ao meu canal @dupla fenda. Meu nome é Maria de Fátima Almeida, eu sou radiestesista e hoje eu vou continuar a falar sobre pêndulo. Muitas pessoas pediram para retornar esse assunto. Que tipo de pêndulo usar? Quais são os pêndulos existentes? E apareceu uma pergunta sobre qual a diferença de um pêndulo normal para um pêndulo egípcio. Os pêndulos, eles fazem sempre a mesma coisa: responder perguntas de sim, de não, fazer ativação, fazer alinhamentos. Então, o pêndulo egípcio, na radiestesia, ele tem somente uma ligação com o antigo Egito, onde eram utilizados por magos e médicos na época, né? Porque a radiestesia no antigo Egito, esses primeiros pêndulos que foram encontrados foi no Vale dos Reis, lá no Egito. Médicos, magos egípcios usaram o pêndulo para localizar nas pessoas, naquela época, tumores, inflamações, corpos estranhos em seus pacientes, inclusive nas crianças. As crianças botavam as coisas na boca, engoliam, aí diziam que estavam passando mal. Está doendo aqui, está doendo ali. E os médicos da época no Egito usavam esse pêndulo chamado egípcio. Existe ele da cor dourada. Eu tenho inclusive eu já mostrei aqui, que ele tem uma cavidade em que vocês podem introduzir o testemunho dentro dele. Ele é de cobre, mas existe de madeira também, aquele comum de madeira, que tem uma cavidade em que você pode introduzir seu testemunho e deixar guardadinho em cima do seu gráfico e ativar de vez em quando, com a sua intenção, certo? Eu não sou astróloga, mas as informações que eu tive de colegas e amigos astrólogos é que os antigos egípcios, os antigos astrólogos egípcios, usavam o pêndulo para traçar estratégias de guerrilha. Eles colocavam um mapa do território onde eles iam guerrear, faziam o pêndulo, pendulavam para poder colocar os exércitos nos lugares estratégicos. Se o pêndulo respondesse, coloca o exército aqui, eles colocavam o exército. Coloca o exército depois do rio, eles colocavam o exército atrás do rio, ou perto do rio. Coloca atrás da montanha, o pêndulo indicava para colocar o exército atrás da montanha, e eles colocavam o exército através da indicação do pêndulo atrás da montanha, certo? Então, o pêndulo egípcio, ele é mais um instrumento que a radiestesia utiliza, certo?
Ele mostra o inconsciente e ajuda a comunicar o consciente com o inconsciente. Ele une os dois lados, certo? Ele também é um instrumento neutro, muito sensível, sutil e útil em biometria e radiestesia. Esse pêndulo egípcio ele surgiu dos trabalhos de um radiestesista francês chamado André Belizal. E esse pêndulo egípcio é inspirado na forma da flor de papiro, utilizada como amuleto pelos antigos egípcios. Então a radiestesia é uma arte antiga, muito antiga, que usa métodos como o pêndulo para detectar presença de água, minérios, pessoas desaparecidas, objetos desaparecidos e outras coisas. E quais são os tipos de pêndulos que nós temos? Além do pêndulo egípcio, os outros pêndulos eles podem ser feitos de madeira, metal, pedra ou cristal. Pode utilizar uma pedra, amarrar essa pedrinha num filete, num barbante, numa cordinha, fazer um pêndulo. Fazer um pêndulo até com uma aliança também serve. Você pega, tem até um pêndulo aqui, que ele é em formato de uma bolinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dá licença aqui, na minha deusa. Aqui. Ele é uma bolinha, tá dando para ver? Isso aqui também é um pêndulo. Se você tiver em casa uma bolinha como essa, você coloca num cordãozinho, vai medir de acordo, vai fazer a mesma coisa, vai colocar ele, vai consagrar, vai colocar ele na mão. E daí você vai perguntar. Ou vai fazer alinhamento na vertical. Parado. Gratidão. Movimentos de sim. O de não. De acordo com a sua consciência, certo? Com a sua força. Então tem vários tipos. Metal, pedra, pedra comum, madeira, cristal, né? A maioria que eu tenho aqui é de cristal. Tipo esse aqui. Que a maioria das pessoas usam, tá bom? Então não tem diferença de um pêndulo para o outro. A única diferença que nós temos no pêndulo de madeira é que ele tem um chumbo por dentro para poder equilibrar o peso. Porque a madeira pura, ela não tem um peso suficiente para rodar. Então precisa de um pedacinho de chumbo dentro dessa madeira para que ele possa se movimentar. Pode-se usar também, se você não tiver nada, uma aliança. Você pega uma aliança, vai colocar essa aliança. Tá aqui a aliança, você coloca ela
um cordãozinho e faz um pêndulo, certo? A mesma coisa, consagra e treina os movimentos de sim, parar, gratidão e de não. Ativação, limpeza, alinhamento de chakra na vertical, sempre para cima, de baixo para cima, certo? Então são esses tipos de pêndulo que nós temos: metal, pedra, cristal, madeira, para ser usado em radiestesia e biometria. A madeira maciça, ela é excelente para fazer um pêndulo. Aí você pode escolher o tipo de pedra ou cristal que você quiser. Pode ser uma hematita, um quartzo azul, uma pedra do sol, uma ametista, um cristal pedra da lua, um olho de tigre, uma obsidiana negra. Tá? Eu tenho aqui de obsidiana negra. Eu gosto muito desse pêndulo, até porque eu enxergo ele melhor. Eu acho ele bem rápido. Como ele é escuro, eu acho ele bem rapidinho. Obsidiana negra. Deixa eu ver se o do sol tá por aqui. Pedra do sol. Pedra do sol tá aqui. Pedra do sol. Ele é meio alaranjado e rutilado. Ele tem esses brilhos. Deixa eu parar ele aqui para vocês verem bem que ele tem um brilho. Vocês vão conhecer. Eu quero pedra do sol. Vocês vão olhar e vão ver que ele tem um brilho bem alaranjado, quase marrom, quase tijolo, né? Cor de tijolo. Tá bom? Desculpa aí pela barulheira. Então são esses tipos de pêndulo. Então os modelos são esses. Pêndulo egípcio. Existe um pêndulo egípcio mestre, difícil de encontrar. O Belizal, que era do Belizal, era um pêndulo exclusivo dessa pessoa. O pêndulo do Vale dos Reis, que é esse de madeira maciça, é um dos mais antigos, que tem esse lugar para você colocar, essa fenda para você colocar o testemunho. E as funções que nós vamos usar durante a ativação do pêndulo, a primeira coisa é a meditação. Você vai fazer meditação, o que você quiser, para cura, para captação de energias. Se você sentiu que as suas energias estão baixas, pendula. Pega o pêndulo da sua preferência. Eu gosto de usar para captar energia esse pêndulo aqui, de cristal branco. Então eu venho aqui na vertical e pendulo em mim, trazendo energia. Se eu virar para cá, vocês vão ver melhor. O meu chakra laríngeo,
Eu estou fazendo inclusive o tratamento da cura da parte do meu lábio inferior, que machucou durante a colocação da prótese, a parte inferior. E eu comecei a mastigar sem querer. Eu não sentia que eu estava mastigando. Eu ficava mastigando. E eu estou fazendo o tratamento. Ontem eu fiz tanto os exercícios fonoaudiólogos como a ativação para cura dessa parte inferior do meu lábio. Certo? Tá com dor de ouvido? Pendula. Melhora a frequência. Intenciona. Então a gente pode curar energia. Ele vai te oferecer respostas de sim ou não, como eu já disse. Né? E vai treinando, certo? Limpeza energética também é a mesma coisa. Eu quero limpar algum objeto, eu venho e pendulo verticalmente esse objeto. Ou posso rodear esse objeto, desativando energias negativas. Identificando polaridades. Norte, sul, leste, oeste. Inclusive nós estamos voltados para o norte e sul, segundo os astrólogos, cauda do dragão, esse ano de 2025. Então aproveita, pendula. Boas energias para 2025 no planeta Terra, cauda do dragão, certo? Equilibrando o ambiente da tua casa, do teu trabalho, da sua escola, intencionalmente também. Não precisa estar lá na escola. Pensa na escola, intencionalmente, pensa no trabalho e faz a ativação da sua mesa de trabalho. Fecha os olhos, pensa nela e ativa a sua mesa de trabalho para que seu trabalho possa fluir bem, para que você tenha clareza naquilo que você está fazendo, clareza mental, afastando pessoas tóxicas de você na hora do trabalho, certo? Então é desse jeito que você vai usar. Mas você também não pode usar se você chegou atrasado no trabalho, chegou atrasado na escola. Sua frequência não vai estar boa, está baixa. Então você precisa estar calmo, respirar fundo, fazer aqueles 18 minutos, 18 segundos de tela branca. Formular perguntas na sua cabeça, enquanto você está ali relaxando, meditando. Formule perguntas sobre o seu trabalho. Que resposta que o seu cliente pode dar para você? Vai ser sim, se vai ser não. Porque o não a gente já sabe que ele é normal. Mais difícil é o sim. Então você está preparado para o não. Esteja sempre preparado para o não. Então você formula na sua cabeça, né? Como que você vai resolver o não que o cliente disser para você? Para você poder receber a tempo um download para resolver a situação, para diluir aquela má situação. Ou a má intenção que a pessoa pode ter chegado perto de você na hora do trabalho. Você precisa descarregar também a energia do pêndulo.
antes de guardar ele, né? Agradecer. Como sempre, a gratidão, ela é muito importante. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre gratidão. E já sabe que tem que consagrar o pêndulo antes de usar. Faz um incenso, coloca ele, né, e pede ao Arcanjo Miguel, ou à Virgem Maria, a qualquer entidade que você acredite, peça para consagrar esse pêndulo, certo? A gente pode se consagrar fazendo um círculo com cristais. Arruma seus cristais favoritos em círculo, acende um incenso, faz um ritualzinho pro seu pêndulo, certo? Agora nós vamos falar sobre e estudar sobre a radiônica, e um assunto muito sério. E tanto é sério para a radiestesia como para a radiônica, para qualquer pessoa, certo? A respeito de radiônica e mentiras. Mentira é um tema que gera diferentes visões entre religiões, entre pessoas, entre vários assuntos na nossa vida diária. E sobre radiônica, nós temos mesas radiônicas hoje. As mesas radiônicas, elas podem ser positivas ou negativas. Se você for fazer uma mesa radiônica, certifique-se que aquela pessoa realmente conhece os símbolos daquela mesa. Porque senão pode dar tudo ao contrário. Se pegar uma pessoa que não sabe fazer mesa radiônica e simplesmente compra uma mesa e começa a pendular e falar um monte de coisa, não, vai numa pessoa que você sabe que realmente tem conhecimento do que representa essa mesa, dos símbolos que essa mesa representa, das intenções verdadeiras dessa mesa. O que mais acontece hoje é fake news, até na mesa radiônica. Eu estou falando nisso porque ontem minha filha chegou da rua e comentou: nossa, mãe, quanta notícia esquisita que eu escutei hoje, tanta coisa. Eu disse: são fake news. As fake news, elas existem há bilhões de anos. Só mudaram de nome. Em Apocalipse, as fake news estão lá escritas. Em que haverá um tempo em que chegarão falsos profetas que vão enganar até os escolhidos. Eram as fake news lá de trás. Apocalipse já falava nisso. E hoje nós estamos vivendo essas fake news. E durante outras eras apareceram outras fake news também. Não é só agora. Agora a coisa é pior, né? Muito pior. Então tomem cuidado.
Fake news não é só em mídia, em rede social. Pode aparecer também em trabalhos de religiosidade, de espiritualidade. Isso é fake news. Isso é mentira. Você chegar num lugar, a pessoa te mandar ir num lugar, vai lá que você vai se dar bem, eles vão te tratar bem, você vai ficar boa. Eles vão te curar desse câncer, vão te curar dessa síndrome do pânico, dessa depressão, e você chegar lá e não acontece nada. Aí a pessoa diz assim, porque você não tem fé. É a desculpa. É porque é mentira. É fake news. A pessoa abre uma portinha, bota lá escrito: atende-se com pêndulo, atende-se com mesa radiônica. Tenho visões com mestre tal. Tenho visões com a entidade tal. Não é nada daquilo. Fake news. E Apocalipse já falava isso. Haverá um dia em que até os escolhidos serão enganados. Certo? Eu não vou aqui fazer juízo de valor em falar em religiões, mas muitas religiões abominam a mentira, seguem a verdade, seguem o caminho honestamente. Como é que você vai saber se é verdadeiro? Quando a coisa acontece. Aconteceu a cura, é verdadeiro. Você conseguiu um emprego, é verdadeiro. Agora você chega lá e ele te promete que daqui a 2 semanas, 3 meses você vai estar trabalhando. Aí passa 1, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, você não arruma nada. Fake news. De religião. O que mais Deus abomina é a mentira. Santo Agostinho diz que mentir é ter uma coisa na mente e anunciar outra. Aqui dentro você está pensando uma coisa, na palavra você está dizendo outra. Isso é mentira. Outras doutrinas, elas até justificam o uso da mentira em alguns casos. Tem casos em que alguns mestres ensinavam a seus servidores e seguidores que a mentira é aceitável em alguns casos, para agradar a mulher, reconciliar amigos, brigados, durante a guerra. Mentir durante a guerra era permitido. Que nem brincadeira de criança. Vamos brincar de esconde-esconde. Eu vou para um lado, você vai para o outro. Aí você pensa que o coleguinha está indo para um lado, ele está mentindo, ele está indo para o outro lado. É mentira permitida. Isso é coisa de criança. Agora, na nossa vida humana diária, de adulto, a gente faz o possível para não mentir. Nem para agradar. Não pode, não pode. Diz por que não pode. Diz a verdade. É melhor dizer a verdade do que passar um tempo e a pessoa descobrir que você falou uma mentira. Você implantou uma fake news. Certo? Então, numa visão geral, a mentira, ela lesa a relação do homem com a verdade.
e com o próximo. Ela estraga os relacionamentos. Estraga tudo. Mentira ofende a relação do homem, da sua palavra, com o Altíssimo, com os anjos, com as entidades. Tanto que no plano astral, se você mentir, você volta para o corpo. Lá tudo é escancarado, exagerado, não tem máscara, não tem mentira. Você volta. E leva tempo depois. Você fica de castigo por sair do corpo. Ah, eu não saí mais do corpo. Aí você vai pensar, eu estava lá, eu ia. De repente eu achei de querer fazer uma coisa que não era verdadeira. Tinha um trabalho para eu fazer e eu recusei. Ai, não posso porque estou com dor de cabeça. Volta pro corpo. Leva um tempo para tornar a fazer viagem astral novamente. Certo? Então, fake news antiga, Apocalipse já dizia isso. Que haverá um tempo em que enganarão até os escolhidos. E muitas pessoas hoje em dia fazem fake news, né? Mostra uma pedra branquinha, um cristal limpinho, e no fundo, isso aqui, escuridão total por dentro, enganando os outros para benefício próprio. Na mente tem uma coisa, tem enganar, e a palavra mentirosa. E isso está acontecendo demais hoje. E a gente tem que tomar cuidado com essas fake news. Certo? Então, Santo Agostinho, por exemplo, ele deixou várias frases marcantes, entre as quais ele fala que só se ama o que se conhece. A medida do amor é amar sem medida. É ter fé e assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Não inventar nada. Isso faz me lembrar de um colega que eu tinha quando eu trabalhava, que ele, para animar o povo, quando ele entrava no elevador, todo dia ele dizia assim: vai sair aumento amanhã. Eu vim de lá de cima agora, da diretoria. E eu escutei que eles disseram que não dá aumento esse mês. Ele queria apaziguar o sentimento das pessoas. Então ele soltava as fake news dele. Como hoje em dia o pessoal ainda fala, né? Rádio Corredor. Fake news pra lá e pra cá. Na minha época chamava Rádio Corredor. Um passava pro outro, que nem essas bolinhas que estão aqui na minha blusa. Uma bolinha estourava aqui, daqui a pouco estourava outra fake news ali, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Era até encher de fake news. Outras fases de Santo Agostinho. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Porque a mentira, ela vicia. Você fala uma mentira uma vez, amanhã você está falando outra, e vai emendando outra, e vai emendando até criar uma bola de neve. E aí eu quero ver. Depois você sair daquele roubo.
Então não fala nada, fica quieto. Fica quieto, não fala nada, fica quieto. Fica ali nos seus pensamentos, na sua meditação. Respira, pensa a respeito daquela fake news. Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Então a pessoa que solta uma fake news, ela não é sábia. Não tem lugar para sabedoria. Se ela fosse sábia, ela não faria isso, certo? E ele diz também que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. E ele continua: na minha mais profunda ferida, eu vi a tua glória, Senhor, e isso me deslumbrou. A fé ilumina a razão, concedendo-lhe a visão necessária para transcender os limites do entendimento humano. E foi daí que Santo Agostinho começou a fazer viagem astral, bilocação. Ele entrou em entendimento. Ele parou com a mentirada dele, ele parou com as fake news dele. Naquela época. Certo? A falsidade, por exemplo, dentro de qualquer religião, é um comportamento que vai contra os princípios e ensinamentos de quem tem fé. Às vezes uma pessoa chega num lugar cheia de fé, naquele lugar. Mas aí ela começa a ver determinadas coisas, né? Uma falsidade ali, uma falsidade aqui, um comportamento errado aqui. Claro, nós somos seres humanos, não somos perfeitos, mas às vezes a coisa extrapola de uma maneira que a pessoa perde a fé. E aí ela vai embora do lugar. Porque aquilo vai contra os princípios e ensinamentos que ela teve sobre fé. Isso pode incluir mentira, hipocrisia, manipulação, corrupção, entre outras coisas. Jesus condenava os hipócritas que fingem ser algo que não são. Jesus dizia que o sim de vocês seja sim e o não seja não. Está lá em Mateus 5,37. Porque a falsidade hoje em dia impera em vários locais. A falsidade, ela é enganadora, ela mostra uma imagem distante da realidade. Mas no final, acaba sendo descoberto. Não acontece. A pessoa promete, 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 e não acontece nada. Não tem cura, não tem trabalho, não tem nada daquilo que ela pediu. O trabalho que mandou ser feito não foi realizado. Então não tem resposta. A pessoa vai ficar aguardando a vida inteira. Nossa, pedi, fiz um trabalho, assim, fiz um feitiço. Não deu certo. A pessoa nem fez nada. Mentira, só pegou seu dinheiro. Fake news.
Mentiras se tornam ainda mais graves quando envolvem parte religiosa. Porque aí está em jogo a boa-fé da pessoa. Você vai lá com toda a fé que você vai conseguir e não consegue nada. Porque o diabo usou a habilidade para levar o homem justamente para pecar. Eu vou lá que eu quero ficar rico. O diabo tentando, quero ficar rico. Não quero fazer mais nada com ele, ser rico, passear. Aí ele cai. Porque ele entrou num lugar que é falso. Né? Jesus é a verdade. E toda falsidade se opõe a Jesus, Sananda. E como é que a gente lida com isso? Como é que lida com isso, gente? Como lidar com essas falsidades? Qual a diferença entre hipocrisia e mentira? Hipocrisia é uma atitude de fingir ter virtudes ou crenças que não possui. Diferença entre hipocrisia e mentira. A mentira é a afirmação, a fake news é a afirmação de algo que se sabe ser falso, enquanto ser hipócrita é a atitude de agir de forma contrária às próprias crenças ou virtudes, fingindo ter algo que não tem. Tem gente que diz, porque eu vi santo tal, eu vi santo não sei o que. Não estou fazendo juízo de valor de ninguém, cada um vê o que quer. Eu vi uma borboleta na parede dizendo para mim que eu devia fazer isso. É uma dele. A pessoa, o que? A borboleta disse isso para você. O passarinho falou isso para você. A coelha disse isso. Ela entrou e saiu de dentro da casinha. Aí você achou que aquilo era um sim? Eu vi a borboleta. E eu pensei, se ela pousar numa flor, é sim. Se ela não pousar, é não. A pessoa viaja. Então, se ela viaja dessa forma, ela vai acreditar em qualquer fake news, qualquer mentira, qualquer pessoa hipócrita. Então, se você tiver sabedoria, você vai saber quem é verdadeiro e quem é falso. E geralmente a pessoa falsa, ela mostra uma face sedutora. Sempre muito bem arrumada, sempre muito bem vestida, muito bem penteada, maquiada, com roupas, bolsas, colares. Ela nunca vai estar pobrezinha. Nunca vai estar chinelinho, estar de saltos, não sei o quê. Não estou fazendo juízo de valor de ninguém, não. Mas geralmente é assim. Mostra o que não é. Mostra o que não tem. É falso. Então é fácil de saber. Tudo ali está carregado de hipocrisia. Uma fala mansa, exageradamente mansa. Movimentos suaves. Gente, as pessoas normais não são assim. Geralmente essas pessoas parecem um robô. Elas são
altivas, fazem uma pose, uma cara de desaprovação para você. E você percebe que é mentira, que tudo é falso. Certo? Tudo enganoso, fake news. E amam se esconder atrás de palavras boas. Né? Vem aqui que eu vou te ajudar. Vem aqui que eu vou doar a você. É aquele tal que doa, ainda põe o celular assim, ó, para mostrar que está doando. Você já sabe que ali é fake news. Certo? Então, os sinais dos falsos são esses, né? Então, sempre existiram fake news, falsos profetas, está lá em Apocalipse, hipocrisia, mentira, a sedução, que nós chamamos de holochacral, viagem astral. É a sedução que o político faz. A sedução holochacral. Antes da eleição eles prometem umas coisas, depois eles somem. É isso que a gente aprende com radiestesia, com radiônica, com viagem astral. Eles vão se esconder, né, por trás de palavras doces, por trás de promessas. E Jesus não quer isso. Ele ensina uma maneira de combater, vendo que os frutos que eles vão produzir depois não vai dar em nada. Elas prometem uma dentadura. No fim, olha, cadê? Você continua banguela. Certo? Continua sem casa. Continua sem vaga na escola para o seu filho. Fake news. Desde os tempos mais remotos, como dizia aquele cantor, eu nasci há 10.000 anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Ele estava certo. Ele via o que acontecia depois. Ele via que o produto, as coisas que as pessoas falavam, não apareciam, não brotavam, não floresciam, não cresciam, não davam frutos. Porque era mentira, fake news. E a mesma coisa nos dias de hoje. As fake news, elas não produzem o resultado que você espera. Certo? E uma coisa são profecias falsas, fake news. Quantas profecias falsas haviam no Velho Testamento? Haviam profecias que se cumpriam e outras não, porque eram falsas. Certo? Então, para a gente saber, essas profecias têm que se cumprir. Essas fake news têm que se cumprir. Aí elas deixam de ser fake news, passam a ser verdadeiras, passam a ser verdades. Vocês pensam que os profetas antigos não tinham problemas? Antigamente, com o que eles falavam, eles tinham problemas também.
Os verdadeiros profetas da Bíblia, eles tiveram problemas com várias profecias. Que o povo dizia para eles, é mentira o que você está falando. Não vai ter chuva de granizo nenhum. Ele dizia, vai. Recolhe seu alimento, guarda seus alimentos, recolhe seus animais. Vai ter chuvas de granizo, vai ter uma seca terrível. E o pessoal dizia, mentira, não vai ter nada. Aí daqui a pouco, a profecia se cumpria. Era verdade, não era fake news da época, certo? Então, as obras das pessoas, elas vão mostrar o que está no coração, se é verdade ou se é mentira. E isso é necessário perseverança para testar e verificar se essas obras são verdadeiras, certo? Lá em Mateus 7,15, ele fala, cuidado com falsos profetas. Eles vêm até vós, vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Falsos profetas são aqueles que querem se passar por homens de bem e se aproveitam das pessoas para enganá-las. Eles mentem com a própria criatividade. Ele inventa a sua própria mensagem. Ele cria a sua própria imagem para poder abocanhar as pessoas inocentes. Aí você fica esperto, você já está sábio, e você vai esperar os resultados dos frutos, se eles vão aparecer ou não. Tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gratidão pela companhia. E até. Aproveita, dá uma curtida, comenta, compartilha, se inscreve no canal, @duplafenda, a radiestesista. Eu vou dar uma descansada esse final de semana. Na quarta-feira eu volto aqui. Vou descansar um pouquinho. Vou fazer meus exercícios para melhorar a parte inferior da minha boca. Vou fazer minhas ativações de pêndulo. Tá bom? Então, gratidão, beijos e até!